Se você tem investimentos diretos ou indiretos nas ações ou renda fixa das lojas americanas, já deve saber da notícia. Se você ainda não sabe, no dia 11 de janeiro de 2023, a Lojas Americanas anunciou que encontrou problemas em suas contas financeiras. A empresa estima que isso teria um impacto negativo de cerca de 20 bilhões em suas finanças. Ela também mencionou que havia problemas com operações de empréstimos que não foram contabilizadas. 3 dias depois, no dia 14 de janeiro de 2023, a Lojas Americanas apresentou pedido de recuperação judicial à 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. O total das dívidas listadas soma, nesta data, aproximadamente 43 bilhões de reais, mais que o dobro das inconsistências anunciadas no fato relevante divulgado ao mercado. Você sabe o que acontecerá com a empresa? Eu sou Bruno Guedert, assessor de investimentos e advogado, e aqui eu falo sobre temas jurídicos, imobiliários e financeiros. No vídeo de hoje, analisaremos o caso Lojas Americanas. Então, vamos ao vídeo! A Americanas, uma das maiores empresas de varejo do país, que tem cerca de 40 mil funcionários e faturou 5,4 bilhões de reais no ano passado, enfrenta uma crise causada pela revelação de que a empresa escondeu dívidas equivalentes a 20 bilhões em seu balanço. A explicação até o momento para o rombo contábil de 20 bilhões e que causou uma crise brutal na empresa é que a situação ocorreu por falta de lançamentos contábeis de uma operação financeira muito comum, chamada de risco sacado ou forfeit em inglês. O risco sacado é um serviço oferecido por bancos e uma prática realizada por empresas, que permite a antecipação de recebíveis aos seus fornecedores. Quando uma companhia, no caso Americanas, tem uma dívida a ser paga, ela pode fazer um acordo com o banco e assim liberar o dinheiro para pagar o credor da dívida. Então, a dívida é quitada junto ao credor, mas a empresa precisa pagar a quantia emprestada junto ao banco com juros que variam de acordo com o prazo do empréstimo. O risco, neste caso, está na instituição financeira, que pode não receber o valor prometido da empresa. No caso da Americanas, a prática do risco sacado pode ter sido subestimada por anos ou não foi registrada corretamente em seu balanço, levando ao rombo contábil de 20 bilhões de reais. Ela pode dever essa quantia a instituições financeiras por causa desse tipo de transação. O caso da Americanas é um alerta para a importância de entender os riscos das operações financeiras e tomando decisões de investimento conscientes a fim de evitar prejuízos financeiros. Com a notícia desse rombo na empresa e o pedido de recuperação judicial, o mercado financeiro se abalou. Um dos fundos que está exposto a essa crise é o Itaú Personnalité Privilege DI. Esse fundo investe em outros 3 fundos do Banco Itaú, tendo cerca de 620 milhões de reais investidos em debêntures e títulos de crédito privado da empresa. Com 287 mil cotistas, o Itaú Personnalité Privilege DI é um dos maiores fundos de renda fixa do país e nos últimos dias registrou variação negativa de 0,60%. Isso se deve à exposição a esses títulos de crédito da Americanas, que estão enfrentando dificuldades financeiras devido ao pedido de recuperação judicial. Outros grandes bancos também estão expostos à crise financeira da Americanas, através de fundos de renda fixa. O Banco do Brasil e a Caixa têm fundos de previdência privada que investiram em debêntures da empresa. O Brasilprev Top TP, do Banco do Brasil, com 2,17 bilhões de reais, é o fundo do banco com a maior exposição, tendo investido 74,5 milhões de reais em debêntures da Americanas. Já o BB Top Arrojado, também do Banco do Brasil, tem 58 milhões em debêntures da empresa. A Caixa também tem exposição a essas debêntures através do Caixa Master Plus 50, que reservou cerca de 48 milhões de reais nesse tipo de investimento. Com o valor das ações já caindo mais de 80%,
É provável que os prejuízos aos investidores sejam enormes. Entre os afetados estão os clientes do Nubank, através do fundo Nu Reserva Imediata, que também possui exposição a debêntures emitidas pela empresa. O Nu Reserva Imediata é o maior fundo de renda fixa do país e é oferecido como opção de investimento seguro para criar uma reserva de emergência. Com a marcação a mercado dos papéis da empresa, a rentabilidade do fundo foi afetada de forma extremamente negativa. Alguns investidores já vêm se mostrando surpresos e insatisfeitos com a situação, e há questionamentos sobre como os gestores desses fundos investiram em debêntures da Americanas. Com as dificuldades que a empresa vem enfrentando nos últimos dias, ela apresentou um pedido de recuperação judicial com dívidas que somam 43 bilhões de reais, divididas entre aproximadamente 16 mil credores. Com o pedido aceito, a companhia entra em um prazo de blindagem de 180 dias, durante o qual as dívidas serão suspensas para que ela possa negociar com os credores e encontrar uma solução para a sua situação financeira. A Americanas elencou uma série de motivos para justificar o seu pedido de recuperação judicial, que incluem a necessidade de evitar danos ao caixa da companhia devido a medidas que alguns credores tomaram, levando ao esvaziamento do caixa. Outros motivos são a falta de devolução de valores por parte de alguns credores, mesmo com a decisão judicial, o minguamento do capital de giro da empresa devido à negativa de os bancos adiantarem os recebíveis de cartão de crédito e a queda histórica de mais de 80% do valor de mercado da empresa em menos de uma semana. Além disso, a Americanas contextualizou a dificuldade financeira que enfrenta, explicando que sua operação sempre foi saudável, mas que após a revelação de inconsistências contábeis, o caixa e as expectativas de faturamento ruíram em questão de minutos. A empresa estima que o valor das inconsistências é da ordem de 20 bilhões, o que pode levar ao endividamento do grupo para 43 bilhões de reais. Por incrível que pareça, a Americanas afirmou que precisa do apoio e da compreensão do Poder Judiciário e dos credores a fim de superar essa crise e explicou que ainda é cedo para precisar o que aconteceu ou quais são os efetivos responsáveis. Enquanto isso, os investidores e clientes da empresa devem ficar atentos para acompanhar os desdobramentos da recuperação judicial e as possíveis negociações com os credores. Em razão da queda histórica nas ações da empresa, causando prejuízos para os investidores, o Instituto Brasileiro de Cidadania, IBRACI, entrou com uma ação na Justiça, pedindo para que a Americanas indenize seus investidores por danos materiais e morais causados pelo rombo. O IBRACI afirma que os investidores compraram ações da empresa com base nos seus balanços e que atos ilícitos e informações falsas, enganosas ou maquiadas os induziram a superestimar o valor dos papéis. Já a Associação de Investidores no Mercado de Capitais, a AMEC, diz que o mercado está não só surpreso com o rombo, mas perplexo pela falta de transparência e de respostas dadas pela empresa até o momento. Ela diz que será preciso apurar a responsabilidade não só dos executivos e do Conselho de Administração da empresa, mas também da consultoria PwC, que auditou e aprovou os últimos balanços da Americanas. A AMEC diz não ser possível neste momento apontar se houve erro ou má-fé, mas avalia que a hipótese de fraude vem ganhando força pela semelhança dos acontecimentos atuais com outros casos do tipo, como na Petrobras e na resseguradora IRB Brasil. O presidente da AMEC afirma que supostamente houve um problema de classificação contábil, mas o cenário de fraude é possível, e as cenas que estamos assistindo agora se parecem com os destes casos emblemáticos do passado, e isso será apurado. A Comissão de Valores Mobiliários, CVM, órgão que regula e fiscaliza o mercado de ações, abriu 3 processos administrativos para investigar a Americanas. O fato é que, após o anúncio do rombo, os investidores se sentiram enganados e traídos, devido à falta de transparência e quebra de confiança. Se houve fraude ou negligência por parte da Americanas, os responsáveis precisam ser responsabilizados e os investidores devem ser
indenizados integralmente. Enquanto isso, os investidores que ainda possuem ações da Americanas precisam decidir se venderão agora e assumirão a perda ou se esperarão pela recuperação dos papéis. O cenário atual é incerto e ainda há muitas perguntas sem resposta. Mas o que é certo é que os investidores precisam estar sempre atentos e fazer suas escolhas com base em informações confiáveis e transparentes. Caso você se encontre nesta situação, procure seu assessor de investimentos para buscar uma solução compatível ao seu perfil e política de investimento, a fim de se preparar para os possíveis cenários do caso Americanas. Os especialistas apontam 3 cenários para a Americanas. Primeiro, recuperação. A empresa recebe uma injeção de capital dos sócios de referência, os bilionários Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles. Acerta o seu caixa e sai da recuperação judicial. 2. Fechamento de capital ou troca de controle. Com os problemas contábeis e a queda significativa nas ações, a empresa pode atrair investidores com apetite para o risco que podem assumir o controle da empresa e fechar o seu capital. 3. Falência. É o cenário mais drástico e menos provável, mas pode ocorrer se a empresa não conseguir chegar a um acordo com os bancos e for riscada da lista de clientes por seus fornecedores atuais. É importante ressaltar que esses cenários são especulações e somente o tempo e as negociações com os credores poderão mostrar qual será o destino da Americanas. A empresa pediu o apoio e a compreensão do Poder Judiciário e dos credores para superar essa crise e encontrar uma solução para os seus problemas financeiros. O caso da Americanas é um lembrete da importância de diversificar seus investimentos e contar com a orientação de um assessor de investimentos. Ao invés de colocar todo o seu dinheiro em uma única empresa, é importante distribuir seus investimentos entre os diferentes setores e tipos de ativos, com o objetivo de minimizar os riscos e proteger seu patrimônio. Um assessor de investimentos com sua experiência e conhecimento de mercado pode ajudar a identificar as melhores oportunidades de investimento e avaliar os riscos envolvidos de acordo com seu perfil e política de investimento. Outra lição importante é entender as características dos setores da economia. Alguns setores, como o varejo, são mais suscetíveis aos ciclos econômicos e podem apresentar maior volatilidade e incerteza. Ao investir nesses setores, é importante ter uma compreensão clara dos riscos e sentir-se confortável com a exposição. E nisso, um assessor de investimento pode auxiliar. Também é importante lembrar que renda fixa também tem riscos. Ao investir em títulos como debêntures, você está assumindo o risco de crédito da empresa emissora. É importante entender esses riscos e tomar decisões de investimento conscientes. E um assessor de investimentos pode ajudar a identificar os riscos e escolher as opções de investimentos mais seguras. Um assessor de investimento é capacitado para sugerir produtos de investimentos que estejam alinhados ao seu perfil e objetivos. Ele também poderá acompanhar as tendências do mercado e alertá-lo sobre possíveis riscos, permitindo que você tome decisões informadas e estratégicas. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje e espero que vocês tenham gostado. O caso da Americanas é uma lição importante sobre a importância de diversificação, compreensão dos riscos e acompanhamento estratégico ao investir. Eu fico por aqui, agradeço a sua audiência e peço que curta o nosso vídeo e se inscreva no canal. Aqui você encontra conhecimento de qualidade e sem enrolação. Acompanhe os próximos vídeos. Até mais!